Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017. Esse é o verbete de número 4039. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 25 máximos. O tema de hoje é o antimonarquismo cosmoético. A especialidade é a ressexologia. E a nossa verbetógrafa é a nossa chefe aqui, a Terezinha Mello, técnica de laboratório, voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente desde 2015 e tenepsista desde 1998. O antimonarquismo cosmoético é o posicionamento ou atuação pró-evolutiva da consciência lúcida, homem ou mulher, contrário ao holopensene monárquico, ao identificar e reconhecer os próprios erros e omissões de vidas pretéritas, multimilenares, quando manifestava-se de modo anticosmoético na nobreza. Eu chamo a atenção, antes de falar aqui da pensenologia, dessa citaciologia aqui. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. É perfeito isso aqui. Então, na pensenologia, o holopensene antimonárquico, o holopensene pessoal da reeducação, o holopensene pessoal da determinação evolutiva, o holopensene da cosmoeticidade, o holopensene da anticonflitividade, o holopensene da paradireitologia. O antimonarquismo cosmoético, a desdramatização dos traços fardos monárquicos, o cenário da vida intrafísica, os neopropósitos evolutivos, a tomada de decisão crítica, o incitamento à autossuperação dos requisitos monárquicos, a antipoliticagem, o reconhecimento da manipulação em prol de si mesmo, a reestruturação cognitiva, criando autoimunidade ante os conflitos doentios e milenares, a autovivência do estado vibracional profilático, o autocomprometimento intermissivo de assistir a parceiros do passado, a prática da TENEPS, a dinâmica parapsíquica interassistencial à monarquia, auxiliando na reciclagem dos traços monárquicos. Que número que está o curso agora, Terezinha? Tem uma versão já bem atualizada também do curso de antimonarquia, né? Eu sei que esse ano vai ter sobre política, alguma coisa assim. Então, nós vamos aqui na acabativa, o autoenfrentamento dos traços monárquicos, a autoincorruptibilidade, o ortoexemplo desafiador, a predisponência à reciclagem, a reciclagem do temperamento. A cosmoética é desafio prioritário para a consciência com perfil monárquico, demandando coragem e posicionamento para o autoenfrentamento libertador das autocorrupções multimilenares. Você emprega a cosmoeticologia para contrapor ao temperamento monárquico? Desde quando? Quais os resultados alcançados no processo de autorreciclagens até o momento? Na bibliografia, a gente tem um item. E na mega-análise da equipe, coragem, reciclagem, reeducação, desdramatização, autossuperação, autopesquisa, autorreconciliação, reconhecimento, renovação, cosmoética, anticosmoética, autocorrupção, autodiagnóstico, autoenfrentamento, posicionamento, ressexometria,
e ressexologia. Então, para começar, a gente passa aí a palavra para a Terezinha. Explica aí o motivo do verbete, Terezinha. Boa tarde a todos aqui presentes, aos teletertulianos, aos tertulianos e a todas as pessoas que, nesse momento, possam acessar, né, a tertúlia. Primeiro, quero fazer um agradecimento, porque pode, como eu falei, chega no final, eu acabo me esquecendo. Então, eu quero agradecer muito aqui pela oportunidade deste momento evolutivo, para o professor Valdo, né? Ao meu grupo Karma, a minha filha Camila, que amanhã será completando 25 anos, parabéns para ela. A professora Gisele, aqui da Enciclosapiens, a voluntária, que ela me ajudou muito na produção desse verbete, especialmente no término dele, que estava bem complicado, e ela me deu um apoio, assim. Ela não pôde estar aqui por motivos outros, mas assim, estou agradecendo por ela. E a toda a equipe, né, aqui da Enciclosapiens, porque sem essa equipe, né, nós, verbetógrafos, não estaríamos aqui com toda essa tranquilidade aqui de poder apresentar, defender esse verbete. Esses meus amigos aqui presentes também neste momento, quero agradecer muito, né? Sobre a questão do título do verbete, esse título ele veio a partir da dinâmica parapsíquica interassistencial à monarquia. Eu estava fazendo essa dinâmica, porque eu já tinha, acho que as pessoas sabem, né? Eu apresentei meu primeiro verbete, que esse é o segundo, né? Eu apresentei sobre o autoenfrentamento dos traços monárquicos. E eu estava fazendo essa dinâmica, né? E continuei, né, fazendo a dinâmica após a apresentação desse verbete, e fiquei pensando, né, assim, estudando mais a questão do temperamento, que sempre me chamou a atenção, da forma como a gente pode reciclar determinados traços através da verificação do nosso temperamento. Eu lembro que eu saí da dinâmica, ou durante a dinâmica, veio umas ideias a respeito. Eu pensei, o que eu posso escrever agora, já que eu quero continuar essa autopesquisa, que tem me ajudado bastante. E daí veio esse título, assim. Claro que eu tive que compor ele um pouco, assim, ele era um título maior e todo, né, para adequar-se à questão da escrita. Mas fiquei, assim, com ele parado um tempo, né? Quando eu iniciei a questão do voluntariado aqui na Enciclosapiens, eu tive a oportunidade de reciclar o curso do programa Verbetografia. E eu estava com esse título um pouco pendurado. Eu estava, na verdade, escrevendo sobre outra coisa, que não tinha muito a ver com a monarquia. E eu resolvi colocar ele em prática. Não, então vou levar para iniciar junto com o grupo, que o grupo estava lá, grupo novo, né, pegar o óleo-penselho, assim, né, para as coisas acontecerem melhor. E a partir dali, assim, eu percebi que as coisas começaram a andar, assim, né? Não, o tema é este, mas também teve um contexto assim que eu comecei a fazer cursos da Cosmoethos, que é onde a gente trabalha a questão da cosmoética, que até tem a ver com a questão do título, né? E eu percebi como um embasamento, uma ferramenta bem importante a questão da cosmoética no trabalho da reciclagem do temperamento monárquico. E daí, a partir dali, eu comecei a fazer, né, escrever e, claro, né, lidar com cosmoética no dia a dia, ou a gente querer assim, apresentar-se de uma forma mais clara para a gente mesmo, na questão da autenticidade cosmoética, não é fácil. Então, durante a escrita desse verbete, eu estava pensando ontem à noite, não foi tão fácil assim, não. Mas teve muitas coisas positivas. E o fato de eu colocar várias coisas sobre a cosmoética que me levou a pensar como a professora Malo faz, né? Trazer para o lado traforista. Não ficar assim batendo lá na mesma tecla da questão do passado, tá? Eu reconheço, tem que reconhecer, né? Porque como o professor Valdo falava, a monarquia não foi nada bom para ninguém, né? E continua não sendo, né, o processo. Mas essa noite, após a TENEPS, foi muito interessante, que vale a pena eu falar. Eu percebi que, acima de tudo, a importância maior, tá? Quando a gente vem defender um verbete, fazer uma defesa de um verbete, daquele título que veio para nós, que é a nossa autorreciclagem. O fato de valorização da questão da enciclopédia, da conscienciologia,
da cápsula do tempo. O que nesse momento eu posso fazer de melhor para mim? Eu não escrevi nenhum livro ainda, mas a questão do verbete, para mim, é o começo. Já fiz um artigo, então, a partir do verbete, eu consegui chegar no artigo, estou escrevendo mais. Então, eu penso que o caminho é este, né? A escrita do verbete, vir aqui se expor, a gente sabe que não é fácil, para ninguém. Eu mesmo passei por uma crise bem grande durante a escrita desse verbete, como eu disse, mas a gente tem que ver que a gente consegue chegar aqui. Isso que vale, sabe? Então, compensa todo esse esforço, compensa, porque sem esforço também a gente não consegue, né, fazer determinadas coisas. E reconhecer esse valor, né, que a gente tem também como consciência. Bom, então vamos começar aqui as perguntas. Como agir com um familiar no qual tem uma recém por fazer e após várias tentativas, essa consim não dá abertura para que aconteça? Eu me baseio muito na questão do exemplarismo e me considero uma consciência exemplarista. Porque os nossos atos, eles falam muito mais do que palavras. Então, como que é a minha vida durante o convívio com determinadas pessoas? Observar no dia a dia qual o teu comportamento, como que tu te comporta. Porque, geralmente, o familiar ou o filho, seja quem for, ele se espelha muito no nosso comportamento do dia, né? Então, às vezes, não precisa estar falando ou empurrando, tem que ter esse respeito, porque, às vezes, aquela consciência, ela veio, porque ela está com a gente, por algum motivo tem que ter. Então, primeiro, reconhecer o motivo. Agora, Terezinha, a gente, quando chega na Conscienciologia, eu já falei isso aqui uma vez, a gente chega, descobre a Conscienciologia e aí fala eureka, e quer que todo mundo resolva estudar Conscienciologia também, e que a gente acha que é a melhor coisa que tem na vida, e para nós pode realmente, deve ser, se a gente está seguindo as melhores ideias que a gente pode ter. No entanto, as pessoas não são assim. Nem todo mundo está interessado, né, nessas nossas ideias. Eu não estou dizendo que é esse caso aqui da pergunta, mas é bom que a gente tenha esse senso de cosmoética, né, de cosmoética, para não tentar impor para terceiros aquilo que eventualmente fez bem para mim, que eu acho que todo mundo agora tem que seguir. Esse respeito, né, pelo outro, que faz parte da cosmoética, é muito importante. E o que muda, no fundo, é o exemplo, né? Ele vê que o outro melhorou, aí ele fala, puxa, mas se você melhorou, o que você está fazendo? Isso acontece muito aqui na Conscienciologia, né? E a gente consegue enxergar mais os erros dos outros. Então, a tendência é tu querer se meter para melhorar, só que a pessoa, às vezes, ela não quer, né, se melhorar. Então, não tem quer. Que ter esse respeito, sabe? Ela não Cada quer. um tem o seu tempo. E aí você tem que respeitar, mas você falou tudo. A criticidade aumenta. Porque o nível de reflexão, de conhecimento aumenta, então a criticidade aumenta. Quer falar? Sim, pelo que eu entendi, parece que ele se desentendeu ou tem algum problema com alguma pessoa do grupo Karma. E a pessoa não quer fazer uma reconciliação, né? Não sei se... Não dá foi o que eu entendi, foi o que eu entendi. Uhum. E lógico, tem essa questão do exemplarismo, mas a ideia que me veio, porque também já me aconteceu uma situação parecida, talvez que me fez linkar, é continuar tratando a pessoa com o maior carinho possível. Porque se você entra naquela animosidade reativa à pessoa, aí realmente vai haver um problema. Mas chega num ponto assim, se você trata a pessoa tão bem, chega num ponto que ela começa a ficar desconfortável de tratar mal e de guardar rancor. Né? E jogar, se você faz TENEPS, colocar lá na TENEPS e mandar muito boa energia para ela, pensar sempre nela com as melhores energias, que isso vai acabar se dissolvendo a qualquer momento. Eu até cito no verbete o mimo energético, né? O que é isso? É tu pegar, lembrar, não precisa ser no aniversário, uma data especial. Vai lá ver aquilo que a pessoa está precisando e coloca as melhores energias ali. E dá de presente para a pessoa. Chega e oferece ali. Pode falar? Então, isso que a Mabel falou, nós, quando chegamos à Conscienciologia, a gente quer que todos desfrutem dessa sensação boa que das nós ideias, sentimos, né? Das ideias da Conscienciologia. Mas aí, pensando como professor e preceptor, levando para a questão educacional em todos os sentidos, toda consciência precisa
de pré-requisitos intraconscienciais para amadurecer uma determinada ideia. Então, não podemos, como a Conscienciologia é bem mais complexa, às vezes a necessidade que esse familiar aprenda ainda algumas coisas anteriores, onde quer que ele esteja passando, até mesmo uma determinada religião que ele esteja, que ele vai, então, aos poucos, vai aprendendo quais são os conceitos básicos da evolução, né? Então, isso é importante. Acho que é mais ainda nosso trabalhar com a gente do que com o próprio familiar, né? Trabalhar a nossa paciência, a nossa reeducação para entender o familiar como ele é. Eu cito muito Carl Rogers, que fala em Tornar-se Pessoa, o livro dele principal, e que ele fala que devemos vestir a pele do outro. O que eu faria se estivesse na pele dele? Né? Então, isso é muito importante. Podemos seguir, então, Fatologia, página 2, primeira linha. Pode falar a respeito da desdramatização dos traços fardos monárquicos? Sim, a questão da desdramatização desses traços, em primeiro lugar, eu reconheço que tem um traço que não está muito bom na minha vida. Ou seja, orgulho, posso dar um exemplo, né? É um traço, o orgulho. Esse orgulho está me atrapalhando quantas coisas hoje na minha vida. O que eu posso fazer para que eu, através, desdramatiza? Não fico fazendo assim, média, mas eu, não sei o quê, inventando histórias sobre aquilo. Não, corta. Seja mais autêntica consigo. Não, eu tenho esse traço, mas eu estou trabalhando. Então, existem várias oportunidades da pessoa procurar ajuda, né? Então, procura ajuda. Não consigo sozinha. Às vezes, a pessoa nem reconhece que tem esse traço. Desdramatiza, não fica assim, fazendo média, se vitimizando com as pessoas, porque, na realidade, a pessoa que tem um temperamento monárquico, ela tem a tendência a dramatizar. Porque nos tempos lá das épocas atrás, o que era? É a dramatização. Nós temos aqui um ator aqui do lado que ele sabe muito bem o que significa isso. É inventar historinhas, né, daquilo que não está fazendo bem. Se localiza hoje na vida de hoje e vê que a vida de hoje não é aquela vida do passado. Muito bem. Gente, lembrando que a gente já tem aqui o DVD do filme Valdo Vieira, Vida e Obra, que a Comunicons está lançando. Amanhã a gente vai falar um pouco no círculo sobre registro biográfico. E o pessoal da Comunicons vai estar aí para a gente discutir essa situação, tá? Às 9 horas da manhã. Para a Fatologia, página 2, final da segunda linha. Pode comentar quanto o descortínio dos bastidores extrafísicos? Essa questão do descortínio é a gente para perceber o que está acontecendo nos bastidores. Às vezes, a gente está numa cena do dia a dia, assim, que a gente fica com raiva, com ódio de uma pessoa ali. Só que aquela pessoa, aquele momento que está acontecendo, ele tem alguma coisa a ver com o passado nosso. E, às vezes, a gente vê só as aparências. Se o momento eu parar, respirar e perceber, não, mas existe alguma coisa por trás. Eu gosto muito de ver essa questão dos bastidores. O que está acontecendo nos bastidores? Por que eu estou tendo, nesse momento, essa briga com essa pessoa? Ou então, por que eu estou tendo esse estado de raiva aqui? Ou porque eu estou tendo esse nível alto de lucidez. Exato. Ou de lucidez, o contrário, né? Também pode ser, né? Isso aí mesmo. Então, perceber tudo que está por trás, não ficar só naquela questão superficial das aparências, né? Porque tem muita coisa por trás aí que a gente pode, naquele momento, até fazer reconciliação. Ficar calada, aguardando a pessoa falar. Efeitologia, página 3, terceira linha. Pode explorar o efeito da autenticidade consciencial? Então, essa questão do efeito eu tenho percebido no dia a dia. E como eu falei até para a Mabel antes, esse verbete está muito em cima das minhas vivências atuais, do que eu estou passando, né, do tempo que eu estou aqui em Foz do Iguaçu. E esse efeito da autenticidade é o reflexo de nós mesmos.
eu penso até que é o cartão postal que a gente tem da gente, né? É o que tu é, aonde tu chega, é as tuas energias que estão ali demonstrando o que você é, e vale muito a pena investir. Eu acho que um dos efeitos, quem sabe, sérios, né, Terezinha, é a mudança para melhor das companhias extrafísicas. Exatamente. Se a pessoa é autêntica, né? Porque é por causa do nível de cosmoética. Eu até falo aqui mais Você adiante, fala, né? Da questão do afastamento de determinadas companhias. Exato. Que elas não conseguem mais permanecer ao teu lado. Não tem ambiente, né? Não tem ambiente. E você também não consegue, não é só a pessoa. Tu sente necessidade de estar com pessoas que somem mais na tua vida, sabe? Eu tenho percebido isso. Então, por que eu vou perder tempo? Se a pessoa não quer evoluir, se ela quer ficar naquele estado, respeita o momento dela, sabe? Aprende a respeitar. Um dia ela vai ver, como eu falei, a questão do exemplo, ela vai ver, não, mas aquela pessoa, ela está melhor nesse momento. Por que eu não posso seguir o exemplo dela, né? Perfeito. Lembrando, né, gente, que existe um livro chamado Autenticidade Consciencial, do professor Tony Muscoff. Aqui vende aqui no Shopping Cons, deve estar por aí. E na Epígrafe. Pode perguntar. Na página 2, em Fatologia, na 4ª linha, eu queria saber como você identificou esses trafores antimonárquicos. Os trafores. Então, esses trafores, porque a princípio, assim, todos nós, né, temos traços fortes, não é, Nicolas? Eu cito aqui, eu acho que na caracterologia, no final, eu coloco alguns deles, né, alguns dos trafores, né? A gente identifica como você, assim, tu é um menino que tu estuda, né? Então tu tem assim a persistência, né? Tu tem muita vontade, tu é um verbetógrafo, tu pesquisa. Então isso é um traço forte. Tu identifica em ti alguma coisa, né? Como que te dá essa vontade de te melhorar, de ajudar os outros. Então, a partir dessa identificação, você sabe que aquilo ali é que te leva a querer estar melhor, querer ajudar a tua família, teus amigos, né? Isso é um exemplo para eles. Então, esse é um traço forte. Então, a partir da escolha de um traço teu mais forte, tu segue adiante. Daí tu identifica realmente que tu tem essa força, esse potencial. Todos nós temos, né? Claro. Terezinha, qual você acha que é o pior traço da monarquia? Olha, eu vou falar por mim, né? O que você acha que é? Orgulho. Você acha que é o orgulho? Orgulho. Porque o orgulho... Tem um outro também... Porque orgulho, difícil, né? Isso aí. Porque tem dois, para mim são dois assim, bem fortes, né? Que é a questão da ingenuidade. Isso eu estou falando a respeito, uma vez conversando com o professor Valdo, né? Que a pessoa ingênua, ela se acha muito vítima, né? Isso aí também é muito ruim, né? Mas o orgulho, ela impede a questão da assistência. Você está dizendo o orgulho do elitismo. Do elitismo. Do elitismo, né? Que é um traço bem marcante da arrogância, né? Isso, é que vai dando sinônimos, né? Mas tem um ali chave para cada um, às vezes, que a pessoa identifica, né? Mas o orgulho, eu penso que ele não permite que você, assim, digamos, está aqui como eu estou agora nesse momento, aqui falando, né? Apareça em público, porque tu quer que as pessoas continuem te vendo com aquele estirpa de uma coisa que você não é mais. Não é mais. Né? Que seria lá uma rainha, uma princesa, né? Vou dar um exemplo assim, né? E a pessoa mantém aquela imagem, né? Então, com o momento que ela resolve que, ou pensa que mudando, né, ou reciclando esse traço, ela vai ser ela mesma, vale a pena. Agora, uma coisa séria da monarquia é a antifraternidade, né? Uma coisa extremamente antifraterna, a monarquia. Alô? À medida que vai superando, a pessoa vai ficando mais diplomática, não é? Eu acho que é o contraponto aí desse traço, né? Diplomática e paradiplomática, porque daí ela consegue interagir mais com todas as pessoas, não se acha melhor. Exato, e vai mais em direção à assistência. Exatamente. Na verdade, esses traços são anti-assistencial mesmo, né? Não leva a nada, né? É uma perda de tempo. Ó, gente, a próxima tertúlia matinal, que vai ser no domingo, no dia 26, às 9 horas, vai ser com o professor Amin Lascani. O tema é competências parapsíquicas
e a especialidade é a parapercepciologia. Então, a última pergunta aqui é: pode comentar a frase enfática? Eu vou ler a frase. A cosmoética é desafio prioritário para com perfil monárquico, demandando coragem e posicionamento para o autoenfrentamento libertador das autocorrupções multimilenares. A cosmoética é desafio prioritário, realmente. Sem cosmoética, como eu falei no início, a gente não consegue nem perceber que a gente tem esse traço. Porque tu vive uma vida normal. Ah, tá tudo bem, eu me sinto bem assim, e não percebe as consequências que às vezes está em torno das outras pessoas. Então, eu considero como um traço, uma ferramenta prioritária. Para a pessoa que tem esse perfil, né, monárquico, e o que demanda? Muita coragem, posicionamento. E é um traço assim, também que eu tenho trabalhado bastante, que é a questão do posicionamento. Que é muito fácil ficar em cima do muro, né? O murismo, ele corre solto, né? Corria solto na questão da monarquia. Não preciso me posicionar, eu vou levando a vida conforme ela vai me levando, né? E está tudo bem. Agora, se posiciona e assumir, precisa trabalhar com a cosmoética, senão a pessoa não consegue. Ela não entende, na verdade, sabe? Mas eu acho assim que entendimento ele tem que ser profundo de cada um. A consciência é um momento que ela incorpora a questão do básico da cosmoética, ela vai compreender mais ela mesma, como que ela funciona, e vai poder ajudar, e é o autoenfrentamento, né? Que vai libertar de quantas coisas nessa vida. Eu vejo do meu exemplo, né? Quantas coisas que eu antes achava que era muito difícil. A exposição, de estar aqui falando de coisas minhas, eu achava isso assim, nossa, eu não vou conseguir nunca, né? Mas no momento que eu digo, não, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, pensando na assistência em primeiro lugar, eu posso não ser aquele, mas cada um é a consciência que é, né? Estou mostrando como eu sou e posso ajudar nesse momento. E a primeira ajuda é para a gente mesmo. Então, ter esse posicionamento, com certeza a pessoa vai se libertar dessas autocorrupções que às vezes elas estão bem escondidinhas dentro da gente e a gente não percebe. Agora, Terezinha, a sua profissão ajuda muito, né? Ajudou. Ajudou, né? É, ajudou bastante. Porque trabalhar ali no hospital, atender o outro. Interessante, Mabel, tu fala sobre isso. É um movimento antimonárquico, com né? certeza. E o meu próximo verbete é a respeito desse processo. Não é? É. E eu vejo muito que a profissão hoje, né, que me ajudou bastante na recomposição. Exatamente. Ontem mesmo o Pedro falou aqui no verbete daquelas consciências que estão muito comprometidas lá no passadão, né, que fizeram, mataram, sei lá, outras coisas bem piores, elas vêm para a área da saúde. E eu me enxerguei muito no que ele falou ontem, sabe? Porque eu me vi, porque eu trabalhei em pronto-socorro, gente. Né? Pronto-socorro não pronto-socorro é o pronto-socorro mesmo. É o pronto-socorro, aquela coisa da emergência, de ver de tudo. E eu fui para o outro lado nessa vida, salvando vidas. Então, eu tive essa oportunidade, assim, e vejo que quando a gente surge, até para as pessoas que hoje estão escolhendo uma profissão, né, e percebe que tem alguma coisa que no seu traço, no temperamento, é bom que vá para uma área assim, se expor ali, porque ali não tem como a pessoa baixa a bola. Desce do salto, desce né? do salto, porque eu, na realidade, eu queria ter sido médica nessa vida, sabe? Eu fiz de tudo para fazer medicina, e eu sabia que eu ia passar, que eu estava assim, pronta para fazer vestibular, é uma coisa assim que para mim era certeza. No entanto, hoje eu vejo, se eu tivesse continuado nessa parte, não que a medicina, né, é uma coisa muito boa para todos, mas eu vi que eu não ia baixar do salto, porque eu mesma na profissão que eu tinha lá, eu subia no salto. Era capaz que você ia subir mais no salto como médico. Então eu pude chegar mais próximo das pessoas que eu tinha que me recompor. Então valeu a pena. Gente, é bacana estudar isso, né? Estudar a profissão que chega e que ajuda a mudar como recomposição
né, daquela pessoa na série X. Isso é bem interessante estudar. O Losch é um que estuda muito isso, né? As profissões que fazem a recomposição, da FEP. Ela está falando de morte, etc. e tal. A gente tem um curso que é o autossuperação do temperamento belicista, que tem tudo a ver com a monarquia. Então, de 5 a 7 de maio, é da Holo Convívio, aqui no CAEC, tem 10 palestras, tem campo bioenergético, com os professores Hernande Leite e Rui Bueno. Fica aí o convite, então, da superação do temperamento belicista. Tecnologia, quer falar, Rosa? Ligou o microfone? Espera só um pouquinho que acho que não ligou. Não. Alô, alô? Não. É, porque às vezes dá problema. Pega esse aqui, ó. Então, eu agora, quando você falou, assim, a professora Terezinha falou muito bem sobre o efeito da autenticidade consciencial e você tomou a palavra e falou sobre a mudança para melhor das companhias extrafísicas. E então aí foi caindo uma fichona para mim. Realmente, eu nunca tive muito problema porque eu sou muito autêntica. E, inicialmente, eu tinha problema por ser autêntica demais. Aí tinha que ter o equilíbrio, né? Mas essa questão de ter muito assédio, nunca tive muito. Isso ajuda a desassediar. Entendeu? Claro, a porque a gente fica não tem espaço para assediador. Né? Entendeu? Não há ambiente nem espaço para assediador atuar. Então, eu acho muito importante. Um dos efeitos da autenticidade consciencial é que você se mostra como você é. E você, então, não tem nenhum escondimento para que o assediador possa atuar. E isso aí foi a fichona que veio agora. Acho muito importante. Então, acabar com orgulho, acabar com vaidade, para quê? Né? Todos nós somos iguais, né? Então, não tem porquê, né? Como se diz hoje em dia, quem nunca? Né? Quem nunca foi da monarquia, tem trafar, né? Quem nunca? Alguma coisa aqui mais? Tecnologia, então, página 2, primeira linha. Poderia explicar a técnica do mimo energético? Eu até tinha falado antes, né? Que é aquela questão, às vezes, que tu não consegue resolver, ou pedir desculpa, às vezes, para uma pessoa. E daí, para não deixar a coisa mal parada, né? Mas tem que ser algo bem sincero, não pode ser uma coisa assim forçada, né? Porque tu vai colocar o teu carinho, a tua energia, alguma coisa que tu pode comprar para a pessoa e dar para ela, assim, com carinho. Olha, estou te oferecendo, né? Isso, para representar a minha amizade, meu carinho. Então, utiliza algum objeto que você compra e coloca suas energias ali, porque a pessoa vai levar para junto dela, e aquilo ali está tuas energias, aquelas energias boas, né? Eu acho bem importante essa questão. Tem um verbete aqui, se a colega quiser, não é isso? Isso, tem. Um verbete que chama mimo energético. Exatamente. É só procurar ali no site dos verbetes que ela vai poder ler melhor se ela tiver interesse. Ligou. Professora Terezinha, parabéns pelo verbete. Obrigada. Tinha comentado antes que o pior traço que, na tua opinião, seria do monárquico, a questão do orgulho, né? Dentre eles. Aí, nessa linha, para explorar um pouco mais, ali na antagonismologia, o último antagonismo, o antagonismo, dignidade cosmoética, orgulho. Ah, sim, vem bem a calhar mesmo. A dignidade cosmoética é tu te manter digno a teus princípios de vida, do que tu valoriza. Isso faz com que tu veja que o orgulho, ele não vai levar a nada assim. Se tu tem um princípio da tua vida assim saudável, por exemplo, assim, tu é uma pessoa que valoriza a vida,
valoriza a saúde. E o orgulho, às vezes, de admitir determinadas coisas, não permite que você tenha essa vida saudável. Então, a pessoa pegar e fazer um balanço ali, né? Que o orgulho, ele está fora da balança, ou ele pode, às vezes, até pesar mais. Então, procura utilizar mais a questão de coisas, um trafora até a pessoa utilizar ali como um peso maior, para deixar o orgulho de lado. É aquele, não estou ganhando nada com isso, o orgulho não está me levando nada. E lembrar sempre da assistência que tu pode fazer naquele momento. Quando tu reconhece que o orgulho não vale nada mesmo, né? Que não leva a nada. E cada um sabe, né, qual o seu traço maior, onde pega, né? Eu dei um exemplo do orgulho, né, que pode ser outro, que a pessoa identifica mais nela, né, que está atrapalhando hoje a sua caminhada evolutiva. Não sei se eu consegui falar direitinho. Isso aí. Só mais uma pergunta, então. Ali na página 3, continuação da tecnologia, a técnica dos 5 trafores é a última técnica. Olha, então a colega aqui de fora que fez essa pergunta também, que seria a minha próxima, já está encaminhada. Vai lá. Então, essa técnica, eu vi ela quando... Até ela existe, mas não sei qual livros, assim, mas enfim. Quando eu fiz o curso da Cosmoethos, foi apresentada essa técnica. Eu achei ela muito interessante, porque cada um, ela é o seguinte, tu escolhe 5 trafores que você reconhece em si mesmo. Caso a pessoa se fique em dúvida assim, né, sobre o que é trafor, o que é o trafar, eu até estava pesquisando e vi que na planilha do ICGE, ali tem uma planilha que fala sobre a raiz do temperamento. A pessoa pode dar uma olhada lá e ver ali, são várias listas de trafores. A ICGE é um site, é um né? Site, né? É o site da ICGE. E a pessoa pode ali se identificar e ver qual trafor, qual traço forte a pessoa tem. E pegar 5 desses trafores e colocar, escrever eles e carregar consigo. Ou colocar, eu mesmo às vezes coloco na geladeira, né? Para a pessoa visualizar e saber que a pessoa tem aqueles trafores. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa corajosa. Então, está passando por um momento muito difícil, que requer essa coragem. No momento que a pessoa vai olhar ali, ela vai olhar e vai se reconhecer. Não, mas eu posso passar por isso porque eu tenho coragem. Então, essa técnica, ela funciona, ela é muito boa mesmo. Então, é assumir os 5 trafores, assumir os 5 trafores. Os mais prioritários para aquela pessoa. Exatamente. Aquela que sustenta a pessoa. Que sustenta, né? Ter lucidez disso e aplicar. Perfeito. Terezinha, boa tarde. Olá, tudo bem? Na página 4, em fobiologia, poderia ampliar o medo de perder os ganhos secundários? Ah, sim. Isso é bem sério, dentro do processo de temperamento monárquico. O momento que a gente precisa abrir mão de alguma coisa é perda. Então, essa perda desse ganho secundário tem alguma autocorrupção por trás. Então, a gente fica atento e perceber o que eu estou ganhando com isso. Porque perder, a gente não perde nada na vida. Se tu conquistou alguma coisa que é teu, é da tua consciência, da forma como tu trabalhou, como tu está reciclando, tu não vai perder isso. O bom. O bom, né? Pode perder alguma coisa que não é teu. Então, isso é momentâneo. Acho que isso está mais assim, a consciência perceber que não leva a nada. Então, não existe perda. Existe perda evolutiva, assim, para a pessoa. Tudo bem, Leonardo? O ganho secundário é uma perda. Não é isso que a gente tem que saber? O que é um ganho secundário? O ganho secundário é uma perda. A gente estava falando isso quarta-feira, né? Ela é uma perda a médio e longo prazo. Você ganha naquele momento, mas você perde a médio e longo prazo. Então, lá no fundo, é uma perda. Agora, perda para si em termos de tempo. Perda de tempo, que a pessoa pode depois recuperar. Até alguma coisa, digamos, monetária, que a pessoa acha que até perdeu, né, naquele momento. Mas não, no fundo, ela vai se recompor e vai ver que ela pode fazer diferente também.
E não ficar dependendo dos outros. E cá entre nós, né, Terezinha? Às vezes, perder é muito bom. Há perdas que são ganhos enormes. Porque você fica livre da pessoa, daquela condição, daquela interprisão. Gente, há perdas que são, olha, mudanças de destino para melhor. Verdade. É uma liberdade. Há perdas libertárias. Verdade. Então, a gente falar de perda é uma coisa que tem que prestar atenção, porque nem toda perda é ruim. Então, a pessoa tem que saber perder no sentido de ver o que ela está ganhando, muitas vezes. E não ficar dramatizando, né? Se fazendo de vítima naquele momento. Não é, exatamente. Então, é preciso estudar melhor a perda. Deveria ter verbete, artigo, só falando disso. Não dá um bom título de verbete? Porque são perdas, às vezes, extremamente interessantes de se passar. E momentâneas, né? E momentâneas. Não, mas a perda é momentânea, mas às vezes o ganho é perene. Muito grande. Sim. Não é? Às vezes é uma perda momentânea, que perdi. Mas o ganho, em algumas situações, né, gente? O ganho é perene, é uma coisa que pode durar, às vezes, vidas. É infinito, né? É infinito. Então, imagina, por exemplo, nós quando viemos para cá, tivemos algumas perdas, deixamos familiares lá, às vezes questões até financeiras, né, que deixamos para trás e tudo, mas tivemos esse grande ganho de estar aqui. Imagina isso para nossa evolução, o quanto de liberdade que nós estamos tendo, né? Então, se pensar nesse... Então, né, é o momento certo de ter a perda para um ganho muito maior. Então, a gente tem que estudar a perda, porque há pseudo-perdas. Da mesma maneira como ele estava perguntando, há pseudo-ganhos. Porque ganho. Da mesma maneira que há pseudo-perdas, há pseudo-ganhos. Terezinha, muito interessante que eu tenho acompanhado as tertúlias ultimamente e tu faz algumas perguntas e quando eu te vi, eu disse, mas que reconhecimento, assim, como se eu conhecesse há bastante tempo, assim, muito interessante. Não, provavelmente sim, também, né? A questão do traço monárquico, eu fiquei pensando também que eu penso que a questão do egoísmo e da preguiça também, né? O egoísmo que tudo é para ti e aí é difícil tu fazer uma assistência, né? E a questão da preguiça, né? Antes me vestiam, por que agora eu tenho que fazer alguma coisa? Mais ou menos assim, o bacana do monarca é que ele acha que todo mundo tem que trabalhar para ele. Isso. Não é, gente? Eu estou aqui, olha, vocês trabalhem por mim, vocês têm que me servir. Não é isso? Ganhar o dinheiro que eu vou usar, vocês ganham o meu dinheiro e eu gasto o dinheiro que vocês ganharam. Eu acho isso o fim da picada. E a pessoa fica ali só mandando, né? Só mandando. Faça como eu tenho que fazer. E a questão da preguiça é uma coisa bem interessante também, porque, claro, como eu falei, cada um vai identificar onde que pega mais, né? Alguma coisa que está atrapalhando sua vida. Mas eu percebia muito assim, agora eu não quero estudar, agora não, eu não vou ler, sabe? Vai deixando aquilo. Eu penso que no passado tu tinha até gente que lia para ti, sabe? Eu fiquei pensando claro que sim. Claro que sim. Então dá aquela preguiça, assim, sabe? Não, então fazer um esforço, né? E mostrar que, não, hoje, como eu disse, se localiza, não aqui agora, a vida hoje é diferente, né? Não é tem a ver vida... com o posicionamento que tu falou anteriormente, né? Que é a questão de se posicionar. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao verbete, na página 2, na fatologia, 1, 2, 5, a quinta linha de baixo para cima. A reestruturação cognitiva criando autoimunidade ante os conflitos doentios e milenares. Reestruturação cognitiva. Então, essa reestruturação cognitiva criando a imunidade. Eu me baseei muito assim na questão de hoje, por exemplo, a partir da identificação dos meus traços do temperamento monárquico, eu passei a fazer autopesquisa. E nessa autopesquisa, com essa identificação, com esse trabalho também de voluntariado, eu penso que eu comecei a mudar o processo cognitivo. O processo das crenças do passado, assim, foi meio que ficando de lado, né? E eu percebi que as neoverpons, elas começaram a censurar mais a mim. Eu comecei a perceber
que é uma coisa, parece cerebral, né? Mas uma mudança, assim. Aquilo que era um ranço, que eu sentia como um ranço do passado, eu vejo que hoje está mais lúcido para mim. Mas isso precisou do quê? Que eu fosse pesquisar, escrever, porque só em pensar não resolvia, porque ainda mais quando a pessoa tem um temperamento assim de ficar distraída com as coisas ao redor, que eu penso que tem a ver o temperamento monárquico, ele tem muito essa questão de querer estar a par de tudo, e daí não presta atenção, não localiza ali o foco da onde que a pessoa precisa realmente estar presente naquele momento, e ver que a cognição ela vai mudando a partir do momento que tu centraliza num estudo, numa pesquisa direcionada. Então, tu vai criando essa cognição para outras vidas. O que eu posso fazer hoje, eu vou fazer no máximo que eu posso. Porque eu vejo que isso vai me criar novas sinapses, né? Eu vou conseguir mais próximo, entender mais. E a cada escrita e a cada mudança eu vi. Estou no segundo verbete, eu já percebi muitas coisas que antes eu não percebia. Entende? Porque quando eu li, eu fiquei pensando nessa questão da paragenética, né? Que também, como a gente traz esses traços e transformar isso em neossinapses do nosso cérebro físico. Exatamente. Né? Agora, você falando essa pergunta, e a Terezinha respondendo, eu fiquei pensando, se a pessoa tem muitas vidas na monarquia, não é fácil para mudar. Não vai ser fácil ela fazer uma reestruturação. Então, por quê? Ela tem que fazer uma ressignificação do que ela é, de quem ela é e de quem os outros são em relação a ela. Porque o papel, a autoimagem dela está totalmente deslocada. É aí que eu acho que a pessoa tem que ressomar, se for possível, em ambientes completamente distintos daquilo, para que ela consiga criar novas sinapses, senão vai ser mais difícil. E eu vejo isso que tu falaste, Mabel, me lembrou assim, por exemplo, eu trabalhei todo esse tempo no hospital, né? Mas vocês pensam que algum dia eu ia trabalhar, que eu não tivesse com aquele batom pintadinha sempre? Entende? Sempre assim, aprumada, né? O sapato alto. Sempre no salto, né? Sempre no sapato alto. Porque na época eu não pesquisava nada disso, né? Não, mas o sapato alto pode usar, né? Não, mas assim, ó, imagina, ficar 24 horas no plantão, 48, 34. Aí não dá. E daí eu me mantia sempre ali, podendo que eu podia estar num momento mais assim, confortável e tudo. Não, capaz, eu me negava. Eu podia atrasar para o plantão, mas eu não ia trabalhar se eu não tivesse com aqueles brincos, tudo como tinha que ser, né? Nos tricos. Então, a cognição, como a gente estava falando, né? A gente vai criando aos poucos, não tem como de uma hora para outra fazer toda essa mudança. Não, assim, né? é que nem essa citaciologia que você falou, tem que descer degrau por degrau. Exatamente. Vou fazendo perguntas aqui e vou passando para aí, tá? Porque a monarquia sempre dá ibope, né? Nós temos quase 30, não é? Por isso que dá dinheiro tanto monarquia aqui, ó. Nós temos quase 30 perguntas ainda. Vamos lá. Fatologia, página 2, final da 14ª linha. Pode discorrer sobre o modo de viver prestando assistência silenciosamente? A pessoa quando... Né, tem pessoas assim, com esse temperamento que a gente está falando, a questão da monarquia, né? Eu penso que tempos atrás era aquela questão, eu vou ajudar o fulano, mas todos têm que saber que eu estou ajudando, né? Então, assim, tu mostrava, assim, tu era o dono que doava uma terra. Mecenas. Mas assim, tinha que saber que tu era o grande ali, que tu estava fazendo isso. Então, se colocar hoje, no dia a dia, e fazer uma assistência, né, silenciosa, às vezes assim, é um pouco difícil, porque eu, no início, nossa, eu tinha que contar, né? Eu fiz isso, né? Por que eu não posso contar que eu fiz isso? Então, aos poucos, através das pesquisas e na Conscienciologia, a gente vai vendo que tem o serenão, né, que é o anonimato. Claro que tu não vai ficar totalmente anônimo de algumas coisas, que a gente tem que te posicionar, porque aí tem uma linha tênue, porque eu percebi, a questão do anonimato, para nós hoje, pré-serenões, não é tão fácil também, ainda mais quando a gente está tentando mudar esses traços. Eu acho que agora vai ser difícil, Terezinha. Exato. Então, mas assim, eu vejo na questão, tu pode ajudar mandando uma energia para aquela pessoa, né, levando o nome dela para a TENEP, assim, tu está ajudando silenciosamente, de qualquer forma, né? Aquela pessoa está numa situação difícil, tu vê que ela chega a ti e ela não te pede ajuda, mas tu está vendo que ela está ali precisando de ajuda, né? Às vezes tu vai num local, eu tenho passado muito por isso,
eu vou num banco e vejo lá, tá? A gente sabe como que é banco, né? Chega lá, no início, assim, tu, por que eu não posso ser a primeira a ser atendida, aquelas coisas tudo, né? Coisa bem assim, né? Muito comum, assim, quando a gente percebe. Não, senta ali, procura olhar ao redor, ver as pessoas que estão, quando tu está esperando. Tu está fazendo uma assistência silenciosa. Exterioriza energia quando é possível, né? Então, fica atenta ali ao ambiente. Isso aí eu penso que é fazer uma assistência silenciosa. Bem. Oi. Oi. Demorou para falar aqui. Oi, Terezinha, tudo Oi, Cris, bom? Muito tudo bom teu verbete. Eu gostei aqui de 2 itens, eu queria que você ampliasse, que é a superação das crenças religiosas e daí depois a desconstrução de crenças e valores anacrônicos. Aonde que é isso, por favor? É na 8ª linha, a superação das crenças religiosas, na fatologia, página 2. Superação. Na 8ª linha de cima para baixo. Superação das crenças religiosas. Sim. A gente sabe que muitos de nós da monarquia viemos de vários setores, né? E pode ser um deles da igreja, né? Acho que muitos de nós viemos de lá e com poderes bem altos. Então, eu me localizo aí também. Tu traz muitas crenças, né? E às vezes a gente não percebe no dia a dia a nossa manifestação, que ainda tem a ver com crenças, com os ranços do passado. Eu acho que principalmente na monarquia, aquilo era muito forte lá. E o momento que tu começa a estudar, a ver os processos da Conscienciologia, tu vê que isso é coisa do passado, mas tu está consciente daquilo ali, que tu pode nessa vida reverter todo esse processo. De novo é cognição. Exatamente. Problema de cognição. De cognição. Falta estudo. Falta estudo, porque a gente está vendo aí no mundo, né, as coisas que estão acontecendo, que a igreja ainda continua mandando, né, que essas coisas não são boas, não leva a nada. Então, dentro do processo de cada um vai vendo aonde se pode melhorar. Como agora a gente tem os cursos, né, que aqui a gente está nos oferecendo, esse que tu falaste do belicismo, tem da questão das crenças religiosas, vamos tem ali. Autossuperação do temperamento, né, religioso. E se identificar com alguma, ver qual o seu bolsão que precisa mexer. Da pensanidade. Qual o bolsão que a gente precisa mexer nessa vida? Acho que o caminho é por aí. De qual é a sua paraprecedência? Vai ter de novo, né, essa autossuperação da pensanidade religiosa, vai ser no final do ano. E vai ter, já que faltou, vai ter a autossuperação do temperamento artístico. Verdade. Aí eu acho que não falta mais nada, né? Porque tem os bélicos, os monarcas, os religiosos e os artistas. Falta os políticos. Não, calma que nós temos que mexer com a política. Não, agora tem o curso da monarquia que vai ser sobre os políticos. Vai ser sobre política, mas nós temos que trabalhar só de política também, porque eu acho que isso ainda vai chegar. Mas eu acho que eu não respondi. Era duas que ela queria ou era uma só? Quer fazer outra? Mas acho que tinha 2 perguntas. Qual era o outro, Cris? Os desconstrução das crenças e valores anacrônicos. Eu achei que eu tinha uma ligação aqui com a superação das crenças religiosas, porque a mudança desses comportamentos anacrônicos, os valores anacrônicos. Sim, essa questão dos valores anacrônicos, que está em desacordo com a época e costume de hoje, né? Ou seja, não está muito condizente com a vida da gente de hoje, né? Isso aí é coisa do passado, né? Porque tu viveu lá no passado, num costume diferente, que hoje não combina, digamos, né? É tipo uma roupa do passado. Eu não vou ficar aqui usando aquelas roupas, né? Os vestidos longos lá. Vou até usar numa ocasião especial, né? Mas no dia a dia não tem nada a ver, né? Isso não vai me impedir de quantas coisas que eu posso fazer. Então, ter mais liberdade, assim, de pensamento, de abertismo, né? Ver essa outra parte que a gente tem, que a gente pode utilizar com as pessoas. Eu acho que o caminho é esse, né? Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada.
Assim, ó, eu acho que a gente está no momento a ansiedade vem, né, com a gente, assim, desde sempre, e eu trago isso muito forte, eu vejo que tem muito a ver com o traço, assim, da família, minha mãe, muito ansiosa, fazendo tudo junto, né, então eu tenho aquela coisa assim, estou lavando a roupa, já cozinhando, já estendendo, já separando o que eu vou ler depois, e é tudo meio junto. E isso impede de tu prestar atenção. Hoje ainda a Amanda me chama atenção, né? Para, mãe, vamos ouvir aqui, né? Vamos ler aqui o verbete. E aí eu estava pensando nisso que tu traz aqui a vivência do aqui e agora. Que isso impede de tu viver aqui e agora, né? Tu acaba sempre querendo antecipar alguma coisa e perde algumas oportunidades. Aí queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu percebo também em mim esse traço, né, de querer ficar, como diz, controlando tudo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que até que é um perfil bem do... proatividade. Pode ser hiperativo, né? Pode ser uma pessoa vezes hiperativa. Pode ser, né? Mas tem que ver o nível de ansiedade, né, também, né? Eu também tinha um nível muito grande de ansiedade. E eu comecei a ver que eu precisava estudar mais a questão da paz. Então, assim, qual que é o oposto, né? O antônimo da ansiedade. Lívia, só. Tem muito a ver com o belicismo. Verdade. Tem ou não tem? E daí teve uns cursos que eu fiz aqui, que é o pessoal do Laboratório da Paz, né? E ali eu comecei a ver que... Eu pensei, não, eu vou fazer esse curso, né? Eu vou sair de lá muito tranquila, serena, né? Porque existe uma ansiedade. Existe, eu acho que a gente tem essa ansiedade, até por determinadas coisas, eu acho que às vezes é positiva ter essa ansiedade, desde que a gente não queira controlar tudo como era no passado, né? Saber tudo que está acontecendo, família, enfim. E eu vi que não é assim tão fácil, né? Que a paz, tu tem que entender o conflito, entender o que está te levando àquela aflição. Daí tu vai compreender e vai ter uma serenidade maior. Ou seja, pesquisar, até ontem eu lembro que o professor Pedro falou a questão do dicionário, né? Pegar a palavra ali que é, por exemplo, né? Se eu vou pegar serenidade, eu vou estudar tudo, é o oposto. Não vou pegar ali conflito, não sei o que, eu vou pegar serenidade, né? Ansiedade não, deixa de fora. Então eu vou estudar sobre serenidade, o oposto, o antônimo. E vou lá e estudo tudo sobre aquilo ali, para criar neossinapses. E comigo está funcionando assim. Né? Funciona. Agora, você já fez a técnica da imobilidade física vígil? Também, é uma coisa boa. Cidade, ela falou do belicismo extremamente, o PCNE é belicista, né, que é Santa Maria, do Rio Grande do Sul. E estou vindo para cá agora. E eu acreditava muito no ditado que dizia assim, bobagem, se é onde tu tá, onde tu for, tu vai levar teus problemas. Tem que sair daqui. Resolve as coisas aqui mesmo, né? Impedi muito tempo que a Manuela saísse com esse pensamento. E hoje eu estou aqui, né? Eu saí de lá para vir para cá, porque eu percebi que lá eu não estava conseguindo. Mas você está morando aqui? Tô então, chegando. Chegou ontem? Não, nem vamos falar nada, deixa você calma. Vamos com calma. Daqui 1 mês, 2 meses, a gente volta a falar. Aí a gente já faz umas prescrições, não é isso? Sindromologia, página 4. A verbetógrafa poderia comentar como superar a síndrome da insegurança? E ela quer depois a síndrome da procrastinação e a síndrome da preguiça. Bom, se conseguir resolver essas 3, você é completista lá. Não é a síndrome da insegurança, da procrastinação e da preguiça. Olha, eu dou um exemplo direto. Síndrome da insegurança. Escreva, principalmente um verbete. Venha para cá defender esse verbete. Põe a cara a tapa. Exato. Acho que é o primeiro passo. Assim, vou falar, como dizer, é um verbete exemplarista. Então, eu posso falar de cadeira, né? É isso aí. Faz isso. Claro que, se às vezes a pessoa precisa, né, também procurar uma ajuda maior, nós temos a consciencioterapia, né, que pode ajudar, porque às vezes a coisa é mais fundo, né? Mais profunda, né? Mais profundo, né? A pessoa tem que saber qual o nível que ela está nessa insegurança e de que vem, de onde que vem, procurar ver a raiz de tudo isso. A procrastinação, combate, né? A síndrome essa aí. É deixar as coisas mal parada, procrastinar, deixar assim como está, não querer mudar, acha que está tudo bem. Não, aos poucos a pessoa vai se dando conta que tem que se posicionar, precisa agir, precisa se
a coisa está pegando, não vale a pena ficar parada, vai em frente, vê o que está pegando. Você quer dar uns bregue na pessoa? Fala assim, pensa na Melex. É. A pessoa está muito lerda. Aí você fala, pensa na Melex, ela, ops, ela já se apruma. A pré-intermenciologia, né? Pensar sobre esse processo. O que eu vou fazer depois dessa vida? A técnica de mais um ano de vida também ajuda bastante, né? A técnica de mais um ano de vida é ótimo para isso. Que a pessoa vê exatamente seu tempo ali. Tem curso para isso já. Qual é a outra que ela pediu? Insegurança, procrastinação... A remissão da preguiça mental. A mental, aquilo que eu falei, né? Aquela preguiça que dá, não, vou deixar para depois. Aí entra o processo da auto-organização, que é alguma coisa que eu também estou trabalhando, que eu vi que pegava bastante. Não adianta tu querer ter vontade de escrever ou de pesquisar alguma coisa, se tu tem a preguiça mental, né? Mas tem que ver o que tu precisa superar. A auto-organização, ela te ajuda. Eu estou tentando ainda nesse processo de ver um horário que a pessoa vê certinho, vai lá, né, escreve, estuda, nem que seja uma página naquele dia, mas deixa de lado, né? Tem um horário certo e tem uma disciplina, né? Aos poucos a pessoa vai adquirindo essa disciplina, né, que vai ajudar muito também. E ver se está bem os hormônios, os minerais, toma uma vitamina, né? Também. Às vezes tem processo físico. Fatologia, página 2, segunda linha. Como podemos estudar melhor o cenário da vida intrafísica em consonância com a antimonarquia cosmoética? Isso aqui é a questão do cenário da vida intrafísica. Eu volto ao processo do aqui e agora, né? Se localizar no tempo de hoje, não ficar no passado. O que é a vida hoje? Qual a minha família que eu estou hoje? Ela é uma família que me ajuda ou eu que tenho que ajudar essa família? Então, perceber que coisas que, se eu vivo muito no passado, não vai me trazer uma segurança para mim hoje resolver as minhas questões intraconsciencial também. E ela quer que faça uma relação com o processo... Da antimonarquia, quer dizer, o cenário e a antimonarquia. Sim, é antimonárquico, né? Porque se tu está aqui agora e percebe que a tua vida é diferente, que não é aquela vida mais do passado, que tu quer mudar, claro, tu tem que saber se tu tem vontade de mudar também, de reciclar. Claro. Existem processos assim também, né, Terezinha? Por exemplo, requinte excessivo. Abre o olho. Requinte é bom gosto é bom, limpeza é bom. Mas passou de um limite, abre o olho. Tudo que é exagerado, aquelas exigências que não tem nada a ver com hoje, né? Os glamour da vida. E os exagerado. Então, esses excessos fica atento. Do temperamento da pessoa, né? Que denuncia a monarquia. Aí tem que dar uma mexida para ir na antimonarquia. E, às vezes, tem a questão também que eu vejo, da questão até da alimentação, né? Às vezes a pessoa... né, que é tudo para ela, né, que tem que ser sempre aquele banquete, né? Não precisa ser assim, né? Até porque isso é uma questão antiexistencial. Olha o mundo aí fora como que tá, né? Então, assim, vamos puxar também por esse lado, né? É por aí. Oi, Leonardo. Em parapatologia, página 2, segunda linha, poderia explicar um pouco a importância, a prática da TENEPS, a importância da prática da TENEPS? A importância da prática da TENEPS. Eu acho que, para todos nós intermissivistas, a TENEPS, ela é uma ferramenta, eu considero essencial nessa vida, né? Porque é um modo de fazer assistência, fazer autoassistência e interassistência. E o momento, principalmente, como uma ferramenta, né, para quem quer se melhorar no temperamento também, porque vai cair na cabeça, né? A pessoa vai ali, passa um dia, às vezes, fazendo um monte de coisa que não é coerente. Chega no horário dela de ir lá para a TENEPS, né, fazer a técnica, eu acho que precisa fazer uma revisão e ver aonde ela pisou na bola. Então, a TENEPS, eu penso que ela chama a pessoa para essa responsabilidade intraconsciencial. O que está pegando, o que eu preciso mudar. Então, eu ouço pessoas comentando assim, que quando chega antes da TENEPS, a pessoa se organiza e ela faz
volta atrás o dia, né? Refaz todo o dia para ver aonde que ela fez coisas que não está coerente, né, com o processo da TENEPS. Eu acho que leva a pessoa a uma reflexão dos seus atos. E a pessoa pode, no outro dia, refazer muitas coisas. Então, a TENEPS, a lucidez constante, a TENEPS é muito importante para nós entendermos. Ela dá um equilíbrio, né? Ela ajuda a fazer esse ponto de... E auxilia muito todas as pessoas, né? Pode falar primeiro. E é uma técnica assistencial. E sendo assim, você está olhando para o outro e deixa de olhar para si. Você está fazendo uma assistência, está olhando para o outro. Sendo assim, eu acho que vai de encontro ao teu verbete, que é o antimonarquismo. Então, você deixa de ficar ruminando dentro de si para olhar para o outro. Então, as técnicas assistenciais, como a TENEPS, podem promover isso. Deixa o orgulho de lado, né, e vai enxergar o outro como uma consciência que está precisando de ajuda para ti, naquele momento. Terezinha, parabéns aí pelo seu verbete. Obrigada. E eu gostaria de ver aqui que você colocou no teu verbete o reconhecimento da manipulação em prol de si mesmo. Como é que quais foram as técnicas que você identificou que ocorria essa manipulação e o que você fez para eliminar essas manipulações? O primeiro reconhecer, né, que é bem importante, né? E eu acho que, às vezes, é tão inconsciente que a gente manipula a todo momento. Então, às vezes, tu acha que tu vai cometer um ato de uma manipulação maior. Não, eu acho que é todo momento que a gente está vivendo, a gente perceber aonde eu estou manipulando as pessoas. E, às vezes, essa manipulação tem alguma coisa por trás muito grande, que é a carência. Então, eu percebo assim, por exemplo, a mãe, né? A mãe que quer ou fica manipulando os filhos, a família, né, em prol dela mesma, tem alguma carência ali por trás. Então, se eu preciso de ajuda, eu vou verificar o que eu preciso mudar para não ficar manipulando os outros, usando dos outros de alguma coisa que eu preciso resolver em mim mesma. Eu passei a perceber, assim, determinados atos da minha vida que não tinha mais coerência, não tem mais coerência de ter. Se eu estou aqui fazendo autopesquisa, estou voluntariando, né, procurando melhorar, eu preciso reconhecer isso aí, lúcida, sem dramatizar, e procurar, no momento certo, reverter a situação. E tu acha que esses traços aí em prol veio por causa da monarquia? Com certeza, né? Olha a manipulação que tinha e que ainda tem, que a gente sabe, né, de vários tipos, né, do passado. Por isso que eu digo, às vezes é tão inconsciente que a pessoa não percebe, né? Até no mando, assim, a pessoa às vezes chega no restaurante e ela quer que ela seja a primeira a ser servida e chega assim, às vezes nem agradece para o garçom, né? Ou então tem uma pessoa que ela passa e ela faz de conta que não vê, né? Então vira cara, assim. Às vezes eu penso assim que a consciência está num processo tão assim intraconsciencial dela que ela não está vendo isso aí, né? Que isso não está levando a nada, né? Agora, por trás de um manipulador, veja se não há uma concener. Uma consciência energética. É bem provável que a gente vai achar uma concener por trás de uma consciência manipuladora. Ela é concener. Os políticos de hoje, né? Ela drena energia. Ela necessita, né? Ela necessita, ela é patológica. Ela é patológica, por isso que ela fica alimentando. Ela alimenta para ela poder se nutrir da... mas eu acho que a gente não tem que focar no outro, né? Não, é na gente. Quando nós estamos manipulando, se é que alguém manipula, o quê? Está trabalhando como concener, né? Essa é a pergunta. Exatamente. E depois, assim, levando para o lado que a gente falou da TENEPS, não tem mais cabimento, né? Assim, ainda mais que se eu sou um tenepsista, né? Claro. Não estou ajudando. Parabéns pelo verbete. Oi, tá obrigada. Muito interessante, muito bom. E me chamou muita atenção, quando a gente pensa assim, em antimonarquismo, a gente já pensa logo assim, sair metendo pau na monarquia. E o verbete dela se posiciona com um modo de postura, de vivência ultrapassada, anacrônico, mas traz também um respeito muito grande, uma compreensão por consciências que ainda estão manifestando esse temperamento. Isso me chamou muita atenção.
E aí eu queria que você comentasse nessa linha, na fatologia, na primeira linha, você traz a desdramatização dos traços fardos monárquicos. Como é que foi o seu processo de desdramatização? Não sei se já foi comentado essa... Foi a primeira pergunta, eu acho. Não, mas a gente pode falar de novo, né? Primeiro, reconhecer que... Bom, vamos direto ao fato, né? Quando eu nunca imaginei que eu tinha esses traços, né? Porque até as pessoas me veem hoje, minha família, dizem, poxa, não pensava que tu fosse pesquisar sobre isso. O que tem a ver? Tu é uma pessoa tão simples assim, né? E como eu digo, se eu mesmo não me conhecia enquanto consciência, imagina os outros, né, que vão conhecer. E quando houve a época aqui que o professor Valdo estava aí e tal, né, e ele estava falando sobre monarquia, e eu meti o pau, né, na monarquia aqui. Eu não concordei com as coisas que ele falou. Você queria defender a monarquia? É. Olha, Terezinha, tá difícil defender a monarquia. Na época, né, Babel. Imagina a reação dele, né? Não, começou a rir. Ele só me mandou para a dinâmica da monarquia. Mandou você para a loteca. Direta. Não, para a dinâmica. Leva essa pessoa, dá gratuidade para ela, que ela precisa resolver isso. Porque eu dramatizei realmente, assim, ó. Porque se eu olhar assim, a questão da consciência, né? Nasceu lá no meio do mato, não nasceu naquela família rica, não está aí com luxúria. Como que eu podia ser da monarquia? Isso aí é a síndrome do ostracismo. Tem outro nome já, olha lá. Então, entra a questão de dramatização. Não, mas não pode ser. E até a pessoa até defende mesmo, né? E a partir dali, todo um processo, né? Como eu disse, faz uns 2 anos que eu estou mexendo com isso, né? E tal, aos poucos, assim, que eu estou desdramatizando esse processo todo. O fato de você trazer verbete é um movimento anti-desdramatização. Exatamente. Não é? Entender, assim... Entender, né? Entender. E aí que eu entro novamente, que eu reforço a questão da cosmoética, né? Que a cosmoética está me dando todo maior embasamento, né? De compreensão. Porque se eu ficar só lá vendo aqueles trafores, aquelas coisas, né, como ela falou do verbete, eu reforço bastante a questão dos trafores, para que eu possa também criar a cognição, né? Que as pessoas criem a cognição da antimonarquia. Acho que é por aí o caminho, né? Ok. Mais alguma pergunta? O cenário da vida intrafísica, continuando a fatologia. O que você pensou nesse cenário? É recriação daqueles cenários de monarquia nessa vida intrafísica? Exatamente, né? Até lembrei do baile, né? Que a gente tem a noite de gala, onde a gente representou um personagem, né? Cada um de nós lá com a roupa, foi lá, né? Mas de uma forma positiva, né? Então, como eu falei, é como se tu estivesse hoje vestindo uma roupa do passado, né? Não tem nada a ver mais. Hoje a gente está vivendo o cenário de uma época completamente diferente. Então, ter essa consciência, a lucidez, a gente pode mudar muita coisa. Principalmente a própria casa da pessoa diz muito, né? Diz. Mas, Mabel, isso é uma coisa delicada, né? Não, eu não estou dizendo que tem que ser casa de pobre, longe disso. Esse negócio de voto de pobreza, eu não me inclua nisso. Não me inclua nisso. Mas eu estou dizendo, são detalhes, às vezes... Coisas que não precisam. Eu vou dar um exemplo. Excessos. Mabel, vou falar uma coisa minha, né? Eu... lá em Porto Alegre, assim, uma casa simples, nem era minha, mas enquanto eu não comprei um lustre de cristal, que, olha, eu fiquei 2 anos, acho que, pagando lá. Olha lá, são esses detalhes, gente, que eu estou querendo falar. Aquele lustre, eu paguei lá um salário que eu ganhava no início lá. Eu fiquei com ele até antes de vir para cá, quando eu consegui me desfazer desse lustre, né? Eu até contei para as gurias aí, né? Aquilo ali era, para mim, uma importância muito grande. Então, estava vivendo lá num passado que não tem nada a ver com o dia de hoje, porque nem combina, às vezes, com a casa que a gente tem hoje, né? Exatamente. Agora, falando em cenários, gente, a gente vai ter o Salão Intelectual Renascentista, ali na Consecutivos, no dia 21 de abril, no Hotel Mabu, que é um retrocognitário grupal da época renascentista. Então, a pessoa vai com vestimentas renascentistas, atividades culturais, buffet da época e atividades parapsíquicas. Então, quem tiver interesse por essa época e quiser reviver o cenário renascentista, tem aqui a oportunidade. Você tem pergunta? A Terezinha falasse um pouquinho na 14ª linha da patologia, de cima para baixo. Os favorecedores do autodiscernimento.
Olha, o primeiro favorecedor que eu vejo é a questão da autenticidade. Porque a autenticidade, para mim, assim, ela tem muito a ver com o processo da cosmoética. Te leva a uma reflexão mais profunda de quem tu é nessa vida. Tu pode fazer uma pesquisa, agora até estava falando sobre a questão de época, né? Ver o que tu pode levar lá uma personalidade consecutiva, né? E algumas coisas que tu pode trazer para hoje para te ajudar, né? A refletir coisas que a gente ainda não consegue superar. Então eu vejo nesse contexto assim que a autenticidade tem um peso bem grande. Estrangeirismologia, página 1. Pode exemplificar a reciclagem ego involvement? A questão do ego envolvendo a vida de hoje. O quanto eu ainda tenho processo egoístico dentro de mim. O quanto essa questão do ego predomina nas minhas relações, né? Na minha família, aquela coisa de sou eu que mando, sou eu que sei mais. Então, ficar atento sobre essa questão aí do ego ainda, porque está pegando forte, né, na vida da pessoa. Paradoxologia, página 4. Por que é necessário aceitar o processo monárquico em prol da interassistência? Isso aqui é uma coisa que eu acho bem interessante, né? Como eu falei antes, como que eu ia trabalhar alguma coisa que eu não aceito? Fica longe de mim, assim. Eu achava, não, mas isso não tem nada a ver com esse processo, esses traços da monarquia, né? E o momento que a pessoa não é bem aceitar, ela aceita e compreende, né? É aceitar e compreender. O que significa um traço, por exemplo, o orgulho que está me atrapalhando. No momento que eu compreendo, eu vejo que aquilo ali está me prejudicando hoje no meu processo evolutivo, eu vou procurar assim pesquisar, vou fazer dinâmica, né? Vou fazer cursos, né, que é o que eu fiz, né, para poder entender e assistir aquelas consciências, aquelas consciências que fazem parte do meu grupo Karma hoje ou fizeram no passado. Então eu percebi que existe muito bolsões assim, sabe, de grupos, né, que eu pertenci no passado. E o momento que eu aceito de uma forma positiva, eu compreendo também o que eles estão passando, né? Então, eu posso ser um exemplo para eles hoje de que a gente pode mudar e que a gente pode melhorar para viver melhor, né? Boa tarde, Terezinha. Parabéns por mais esse trabalho seu. Obrigada. Boa tarde, Marcelo. Eu gostaria aqui na página 2, em parafatologia, por favor, se você pudesse ampliar a recomposição dos erros holobiográficos. Recomposição dos erros holobiográficos. Sim. Essa é a vida. Essa recomposição com as pessoas que a gente viveu no passado, né? Vendo que elas podem estar junto de nós, muito próximas, né? No momento que eu começo a ver que eu posso, principalmente família, né? Grupo Karma, né? Que às vezes está tão ali, a gente tem uma dificuldade de lidar com determinada pessoa. Se eu tenho essa lucidez, né, que eu também tive um processo muito forte na monarquia, é lógico que a minha família não vai vir tão diferente daquelas pessoas que eu convivi no passado, pelo menos do meu ponto de vista, né? Porque se tu começar a prestar atenção, tu vai ver traços teus naquela família, naquele grupo que convive contigo. Então, o momento que eu começo a compreender mais e respeitar aquelas pessoas, eu penso que eu estou fazendo uma recomposição do passado, de uma vida que eu não tenho assim uma coisa lúcida de dizer não, mas aquela pessoa fez isso, fez aquilo para mim, mas eu posso perceber nas energias alguma coisa que eu sinto um atrito, digamos. Eu olho para aquela pessoa parece que não me desce, e é na minha família, às vezes é um filho, às vezes é um parente bem próximo, um irmão. Se colocou ao meu lado e próximo de mim, com certeza eu tenho essa oportunidade. Então, no momento que eu entendo assim que isso eu posso recompor nessa vida, eu penso que é uma coisa bem inteligente, né? Você estava aqui quando ela disse da profissão dela? Não. Fala isso, Terezinha. Marcelo, quando eu trabalhei na área da saúde, né, por 30 anos, trabalhando em pronto-socorro, imagina.
E, pelo que eu entendi, na vida passada, eu devo ter feito muita coisa assim que não foi agradável, né? Tipo, tirar a vida de uma pessoa, né? O que você acha que tem que falar abertamente, né? Tirar a vida, ou foi descaridoso. Porque o monarca, ele é muito descaridoso, na média. Há uma descaridade inerente, né, ao processo da monarquia. Aí, se ela vai atender no hospital... Não importa quem que chegou ali. E outra coisa, não importa quem, não é elitista. Olha a recomposição. E eu percebi muito, às vezes chegava aquele paciente assim, que tu olhava assim, paciente de rua, né? Nossa, com aquela situação bem crítica, né? E daí tu larga tudo e vai ver como ser humano, né? E vai atender com carinho, com amor, que é o que a gente faz naquele momento. Porque estando nessa profissão, realmente a pessoa, ela se melhora e com certeza assim, deve dar um salto quântico de vida aí. Vai dar uma melhorada, perfeito. Oi, Carol. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Queria te perguntar, na página 4, em Paradoxologia, o primeiro e o segundo paradoxo. O paradoxo de quanto mais a consciência conhece a si mesma, melhor compreende os outros, e o paradoxo de ser necessário aceitar o processo monárquico em prol da interassistência. Principalmente o segundo, eu queria que você falasse da sua casuística. E quanto você mais tem algum exemplo? Sim, o paradoxo, quanto mais a consciência conhece a si mesma, melhor compreende os outros, né? Eu acho que no momento que eu entendo que eu tenho determinadas coisas que eu ainda não consegui trabalhar ou estou trabalhando, eu vou compreender o outro e a situação do outro, o momento daquele que ele também está passando. E não vou querer impor determinadas coisas àquela consciência que está vivendo o momento dela, né? Eu vou procurar, assim, olhar, procurar assistir da melhor forma possível. E o segundo paradoxo de ser necessário aceitar o processo monárquico, em prol da interassistência, né? Que acho que mais ou menos um pouco foi falado aqui, né? O aceitar esse processo monárquico é compreender, né? Que se eu entendo que eu tive várias vidas passadas, né? Várias séries, então eu entendo que e sinto hoje a repercussão de alguma coisa que não está legal na minha vida. Eu posso ajudar, eu penso que primeiro a mim, no momento que eu entendo isso. E depois eu vou ajudar as pessoas a enxergar elas de uma forma diferente. Eu acho que eu tenho visto muito, assim, às vezes chega uma pessoa que te vê assim, tu é da monarquia, né? Não, eu não sou da monarquia. Tipo assim, meio que saindo já de cara, assim, né? Daí, como tu já está passando por isso, está entendendo mais. E vê que aquela pessoa ainda não percebeu, como eu disse antes, eu mesmo antes. Quanto tempo eu levei para cair uma ficha, né? Que eu estava nesse processo monárquico. Porque não é fácil, né, a gente reconhecer coisas que não são bonitas do nosso passado, né? Que trouxeram prejuízo, né, para as pessoas, para mim, para a gente mesma, né? Então, no momento que eu me compreendo, eu estou compreendendo e podendo fazer uma assistência maior. Aquelas pessoas que vão se achegando de nós, que tem esse perfil, porque as pessoas se aproximam, eu sempre lembro que o professor Valdo falava, né? Cada um que aproxima da tua psicosfera, ela sempre dizia assim, sempre tem alguma coisa a ver contigo. Sim. Então, se eu estou numa pesquisa, eu penso assim, né? Estou pesquisando sobre o processo monárquico para me ajudar, eu penso que eu posso ajudar os outros. Compreendendo, né, aquela pessoa daquele momento dela e não querer também fazer naquele que a gente fala tal de estrupo evolutivo, claro, que não é o momento dela. É que a história é a seguinte, se a pessoa ela tem raiva, um antagonismo exagerado por algum assunto, ela não está preparada para assistir. Porque ela ainda não se pacificou o mínimo possível intimamente para poder ajudar aquele grupo. Não tem como. Então, né? não tem como. Se ela é extremamente antagônica, do ponto de vista de raiva, desmerecer, ela ainda está longe de fazer a recomposição grupo K. Ou então, mais longe, pelo menos, ela está. Não é isso? Bem isso aí. Obrigada. Quais seriam os hábitos relacionados ao dinheiro em consis com retrovidas nos contextos monárquicos? E quais as posturas interassistenciais mais otimizadas para reciclá-los? A questão dos hábitos ao dinheiro é bem complicado, né? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Tem que verificar, né? Porque às vezes a pessoa vem a questão da recomposição, né?
Às vezes a pessoa vem numa vida com dificuldade financeira até para trabalhar aquilo ali, né? Sabe lá se ela não tem que ajudar bastante gente, porque o processo monárquico é da riqueza, né, gente? Não vão colocar toalhas quentes, né? Claro. A pessoa tinha muitas facilidades e hoje ela precisa trabalhar com pouco, né? Que não é aquela coisa que ela tinha à vontade, né? Hoje ela precisa entender esse processo. Às vezes vem até com menos, né? E Isso até que você com quer menos. dizer. É o meu caso, né? É o meu caso também. Eu vim numa família bem assim com dificuldade financeira. E aos poucos a gente vai, através da profissão, a pessoa vai adquirindo essa lucidez, né? E ela quer que engloba o que mais que tu falaste? Não, é isso. E quais as posturas para otimizar a reciclagem? As posturas é reconhecer o que ela pode fazer de melhor para ela mesma, né? Até através de uma profissão, né? Ajudar. Agora, quem descobre que tem traço monárquico muito forte, é bom que trabalhe. Não sei, na média, não pode dizer que... Porque se não trabalhar, não ajudar o outro, não ganhar o próprio dinheiro, é possível, hipoteticamente falando, em alguns casos, que aquele traço fique mais forte, o traço de que os outros têm que me sustentar. Que sustentar, né? Isso é sério. E tem uma questão que eu acho séria, que é o limite do assistido e do assistente, né? Até onde vai esse limite, né? Que às vezes as pessoas ficam bancando, né? Achando que está ajudando e, no entanto, não está ajudando aquela pessoa, né? Porque daí ela não vai procurar a solução para aquilo que está acontecendo com ela. Terezinha, uma pergunta aqui na página 5, caracterologia. O item 8, bom humor. Por que o bom humor é um traço de temperamento antimonárquico? Quem tem traço monárquico é mal-humorado? Eu te considero uma pessoa de bom humor, para começar, Jairo, assim. Veja só, eu aqui falando sobre monarquia, com uma cara fechada, né? Cheia, dramatizando. Para começar, tu acha que eu ia assistir alguém? Não tem como, né? É que o bom humor, eu acho que o que ela quis dizer, o bom humor ele é útil em qualquer contexto assistencial. Contexto. Acho que é isso que você quis dizer, isso né? Mesmo, se a pessoa já chega mal-humorada, já vai dificultar de cara tudo. E sempre levando em conta a interassistência, né? Porque mesmo assim, eu tenho que falar, o professor Valdo cansava de comentar isso, né? Vamos ter bom humor, vamos ter uma convivialidade mais sadia, né? Porque é muito mais fácil de tu lidar, né? Até contigo mesmo, é te entender mais, né? E superar as coisas com bom humor. E desdramatizar. Outro dia eu estava passando por uma situação bem crítica e eu vi um limão, e daí eu lembrei, né? Faça do limão uma limonada, né? Aquela coisa bem do dia a dia. Bem boba, mas que funciona, né? O bom humor ajuda no rapport. Isso, nas energias. Nas energias, né? Bem isso mesmo. Efeitologia, página 3, segunda linha. O efeito desassediador da paz íntima. Ele produz um autoencapsulamento na consciência lúcida na prática? Olha, eu não sei exatamente se acontece isso, né? Mas como a pessoa que está, eu acho que dá para a gente ver, né? Quando a gente está autoassediada, as coisas não devem ser muito boas, né? Muito pacíficas. Muito pacíficas, né? Então, o momento que a pessoa dá valor ao autodesassédio, né? E faz o seu EV, procura fazer técnicas que ela veja que funciona com ela, exteriorizar a energia, né? Ir para um lugar que ela possa trabalhar as energias, isso causa um efeito assim de mais serenidade e a pessoa consegue, né? Eu acho que assistir mais a ela e aos outros também. E ela fica mais equilibrada. E fica mais equilibrada. Provavelmente vai ter menos assédio. E menos assédio, né? E tem mais uma pergunta dessa pessoa aqui, ó. O fato das pessoas atualmente ficarem exageradamente preocupadas com a própria aparência pessoal tem a ver com atitudes monárquicas? É de pensar, né? Todo exagero. Artísticas tem. Todo exagero, a pessoa precisa desconfiar, né? Que aí deve ter algum traço por trás. Às vezes é o perfeccionismo, né? Também que pode estar pegando. E às vezes é a consciência cutucando de novo, né? É a consciência e energia para falar. Terezinha, eu achei muito boa essa tua tabela aqui da argumentologia, na caracterologia. Você cita 25 traços de temperamento antimonárquico. Eu queria te perguntar, com a tua experiência, qual é
as orientações, atitudes ou técnicas para desenvolver, para desenvolver esses traços. E se tem algum aqui mais importante para superar o monarquismo? A questão do desenvolver começa por aí, né? É ver, por exemplo, o oposto, no caso que a gente colocou aqui, do bom humor, né? Pegar os opostos, né? Os opostos são coisas mais negativas, né? Aqui eu posso falar muito, eu acho que todos são importantes e existem vários. Esses aqui não são os únicos. Eu peguei, né? Poderia citar vários aportes também para a pessoa. A questão da cosmoeticidade, né? Que eu acho de suma importância, que é a questão da cosmoética, né? Que no momento que a pessoa começa a perceber os seus atos, né, autocorruptivos, então ela pode desencadear um processo bem grande de reciclagem. Mas todos, eu acho que cada um tem que ver aonde que ela mais precisa fixar, né? Um traço desse aqui de temperamento antimonárquico. A questão da reeducação, né, que eu acho que é muito sério também, que a gente fala aqui, né? A reeducação, ela leva a pessoa a se conhecer e se ajudar muito mais, né? Então, depende, né, do que tu acha que pode ser mais apropriado para ti no momento da tua vida. Mas aí também que eu vejo a questão volto à questão da técnica dos 5 trafores. De repente pode escolher, né, uns traços lá que tu precisa, investir mais naqueles traços. Binomiologia, página 3, final da 3ª linha. Pode ampliar o binômio desrepressão, descondicionamento? Não adianta ficar reprimindo determinados sentimentos que está latente na pessoa, né? No momento que eu desreprimo, com certeza eu vou ficar mais light, né? Eu vou poder assim trabalhar melhor. O exemplo que a gente falou da questão do orgulho, eu vou poder ver mais aquele traço, aquele trafor de uma forma descondicionada. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? Então, descondiciona, né? Desreprime, como diz, né? Não fica nessa repressão de autocobrança, mas procura verificar onde que tu pode melhorar no tratamento com as pessoas, contigo mesmo. Paradoxologia, página 4, 4ª linha. Pode expandir o paradoxo de a consciência mentir para si mesma? Vejo que esse é um traço fardo muito forte na questão do monarca. Eu tenho assim recordação, né, falo de mim, né? É como se a pessoa falasse para si mesma coisas que ela quisesse que os outros falassem, que era verdade, mas na verdade a pessoa está mentindo, ela está se autoiludindo, né? Mascarando, criando uma máscara que depois ela acaba se confundindo com ela mesma. Então, mentir para si mesma é ficar inventando historinhas que não são reais, que já é coisas que pior que a pessoa sabe, né? Mas sabe que é tão inconsciente, que eu digo, é a falta de cognição. De cognição, às vezes, né? Porque a pessoa não percebe que aquilo ali está prejudicando ela mesma. Então, não vale a pena, né, fazer dessa mentira, esses solilóquios assim, bem atrasados, né, que não leva a nada. Maniologia, página 4, 1ª linha. Poderia relacionar a mania de ouvir sem escutar com o tema do verbete? Isso é bem interessante. Ontem eu até estava conversando com o Jairo, né, mas Jairo, tu explicou, até tu podia falar dessa primeira parte que tu comentou ontem, que eu achei interessante a ideia que ele passou. Escutar é relativo, aliás, ouvir é relativo ao ouvido, né? A questão de você ter esse sentido. E escutar é dar atenção ao que é ouvido. Então, se você não der atenção, se não der atenção ao ouvido, então você não está fazendo rapport, não está fazendo assistência, não está escutando, não está atendendo a demanda, né? Tem aquele sentido. Que é aquela coisa que entra no ouvido e sai no outro, né? Então a pessoa, no momento escutar, o que para mim escutar é tu ficar ali
às vezes a pessoa está naquela corrida do tempo, não tenho tempo para escutar e tal, a pessoa, né? Mas pede um momento de assistência. Quem sabe aquela pessoa, né? É o momento da pessoa tu recompor com aquela pessoa. E às vezes, gente, é o momento de você, inclusive, desenvolver o parapsiquismo. Exatamente. E você entra ali, eu quero escutar, entender o que essa pessoa está querendo me dizer. Aí você faz a assimilação, e aí às vezes a sinalética. Mas, tem uma coisa, Mabel, que a pessoa, pelo menos eu percebo um traço meu, a pessoa dispersiva, né, que é um traço monárquico que eu considero também. Então, a pessoa dispersiva, ela já está, sabe, elucubrando coisa enquanto a pessoa está falando, ela não está prestando atenção ali que a pessoa está precisando. Então, ela já sai com a resposta pronta e não ouve, que às vezes nem é para te responder. Entende? Às vezes precisa só que a pessoa te fale, ela precisa de alguém que a escuta, né? Então, eu vejo um processo assistencial bem grande também aí, que tu pode, naquele momento, de fazer. Lá no 700 Experimento tem uma página, um teste que o professor fala de ouvinte, né? O saber ouvir. Eu não lembro exatamente qual que é o capítulo, mas existe esse teste que é muito interessante. Estrangeirismologia, página 1. Poderia aprofundar o item a coragem consciencial do Strong Profile nas autossuperações diárias? Essa coragem consciencial tem a ver com o processo do perfil da pessoa, a pessoa que tem um perfil forte, né? De certa maneira, eu percebo que o intermissivista, ele traz esse perfil. Porque senão não chegaríamos onde a gente está, né, hoje, né, de estudo, de pesquisa. Então, nessa questão, para te superar essas questões do dia a dia, a gente tem, eu diria assim, esse trafor, né, de perfil forte. É utilizar de uma forma bem positiva, né, utilizar naquele momento preciso, não deixar passar para lá. Eu até, inclusive, Mabel, eu queria aproveitar que eu vi ontem, eu estava ali no Holociclo, e eu vi o professor Valdo, tem um verbete dele, que eu até não coloquei ali na remissiologia, mas que eu achei bem interessante, que tem a ver com a questão do temperamento, que é o verbete auto-imperdoador, de 2006, do professor Valdo. Ele fala assim na frase enfática, que me chamou a atenção. Sem a consciência viver realisticamente na condição de auto-imperdoador permanente, é impraticável promover a reciclagem intraconsciencial para melhorar o próprio temperamento. Então, eu vi que... Você sabe que essa coisa do auto-imperdoador até hoje dá confusão, né? Tem confusão. Gente que não aceita isso. Que você tem que se perdoar e etc. E as pessoas não entendem o que o professor Valdo está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer, olha, se tem coisa errada, não é para ficar, né, fazendo média. Você tem corrigir no ato e seguir adiante. Inclusive, tem um verbete dele também, que eu acho que eu não coloquei, que é a radicalidade evolutiva. Na verdade, eu acabei vendo esse verbete onde que eu estava estudando, que é de 2008, do professor Valdo. Ele fala sobre essa questão aí da auto-imperdoabilidade. E que é, na verdade, o auto-absolutismo, que ele tanto falava, né? De você ter definido o que tem que fazer. E pronto, e acabou, não fica fazendo média. Fatologia, página 2, 17ª linha. Quais as modificações que ocorrem com a consim possuidora do empoderamento interassistencial? A partir de qual ponto da interassistencialidade que ele se manifesta? Ele quer saber? Do empoderamento interassistencial. Quais as modificações que ocorrem com a consim que possui o empoderamento interassistencial? Eu vejo que é um investimento que a pessoa começa a fazer na assistência. Primeiro, na autoassistência com ela mesma, que a gente estava falando, de reconhecer, né, o quanto ela ainda tem traços que estão prejudicando nessa vida. No momento que tu começa a perceber e começa a ajudar os outros, tu tem, eu percebo assim uma energia diferente, tu tem esse empoderamento, porque tu é o exemplo, né? Então, as consciências, elas passam a entender melhor e eu vejo que não fica muito aquela questão dos ataques extrafísicos e o teu nível de autoassédio, ele diminui também. Ciclologia. Quais as
etapas do ciclo de reeducação das condutas pessoais. O ciclo de reeducação das condutas pessoais. Eu penso que esse ciclo ele começa pelo básico, né? Da consciência, reconhecer hoje o que ela é hoje, o que ela está fazendo para se melhorar. E, a partir dali, investir, fazer o autoenfrentamento do processo, dos seus traços, daquilo que ela precisa trabalhar hoje, né? Que não é para pensar no passado ou no amanhã. Não, o que eu posso fazer hoje para melhorar? E assim vai seguindo o ciclo, né? Um ciclo de reeducação. A pessoa vai se auto-reeducando e vai percebendo que ela pode mais. E vai seguindo adiante, né? Vai escrevendo, né? Começa com a escrita, né? Vai estudando, né? Vai entendendo seu temperamento, né? E vendo os exemplos aí das pessoas que já estão no nível melhor, que ela pode servir como modelo para ela. Polinomiologia, página 4, primeira linha. Favor detalhar o polinômio. Autoenfrentamento, autenticidade pensênica, autoimperdoabilidade, heteroperdoabilidade. Página 4, primeira linha. Achou? Sim, agora qual é o polinômio? Autoenfrentamento, autenticidade pensênica, autoimperdoabilidade. Achou? Engraçado, porque eu não estou achando mesmo. Ah, é o último? Ah, então é na outra linha, tá certo. Daqui, ó. Tá, entendi agora. Autenticidade pensênica. É tu perceber os teus pensênios, o quanto eles são patológicos ou não. Então, se tu reconhece teus pensamentos, teus pensênios naquele momento que você está vendo que não tá te prejudicando e você entende que tu pode melhorar, então tu resolve essa questão. Tu retifica de imediato. Daí a questão da... Acho que eu esqueci do autoenfrentamento, vou começar do início. O autoenfrentamento, né? O autoenfrentamento é o que a gente estava falando, né? Ver alguma coisa que tu precisa hoje resolver e fazer a reciclagem, que vai gerar essa autenticidade, com certeza, porque tu vai reconhecer e vai perceber que tu pode mudar. Aqui a gente acabou de falar da autoimperdoabilidade, né? E a heteroperdoabilidade. A questão da autoimperdoabilidade, que eu entendo, Mabel, que estou também estudando sobre isso, que eu acho que tem algumas confusões às vezes, que eu entendi que é retificar de imediato o erro. Eu, naquele momento, pisei na bola. Se eu posso, naquele momento, corrigir esse erro, então eu corrijo. Eu não posso ficar me perdoando assim, tal, mas também não posso ficar dramatizando alguma coisa porque, eu sou coitadinha, então agora eu não tive lucidez naquele momento. Se eu posso retificar, eu retifico. Senão, eu vou procurar ajuda, de repente, que eu não estou conseguindo também, né, me ajudar. E tem a questão do posicionamento. Me posiciono, não. A partir de agora, né, eu vejo que aquele processo ele é anticorruptivo, tem um processo da minha anticosmoética ali, então eu vou ficar bem atento e me posicionar, não abrir mão disso. Okay. Eu até tenho que eu falei, citei aquele verbete, né, que eu falei ali, e eu acho que vale a pena, Babel, citar a definologia, que fala sobre a questão da autoimperdoabilidade. Que tem a ver com a questão do heteroperdão, né? A consciência somente amplia de modo cosmovisiológico a própria vida quando perdoa a todas as consciências e consciex, que é o heteroperdão, sem perdoar a si mesmo. Acho que às vezes aí que a pessoa confunde, né? Seja eliminando o acriticismo, a autocorrupção e o autodesassédio com a mega fraternidade. Acho que a pessoa não pode confundir o imperdoador com a autoculpa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. A autoculpa é doença. Claro, né? A autoculpa é doença, ficar ruminando, né? Mas o imperdoador é aquele errei, tenho que corrigir já. Exato. E vamos para frente. É isso, e acho que isso que dá confusão. Mitologia, página 4. Poderia expandir a quebra dos mitos e tabus seculares
relativos à nobreza? Acho que foi falado um pouquinho de cada sobre essa questão da quebra dos mitos, né? Da nobreza. Aquela vida que eu tive no passado, que foi uma vida cheia de riqueza, de poder, né? E olhar e ver que hoje esses tabus, essas coisas, já não servem mais para nada hoje, no meu dia, minha casa. Não, aquilo que tu falaste. Quer ver? O mito, quer ver o mito da nobreza que eu acho? O mito que todos os nobres e as mulheres, homens naquela época eram felizes porque eram da nobreza. Isso é um mito enorme. Eu acho que devia haver uma infelicidade imensa em muitas situações da nobreza. E a gente olha hoje, eu penso se era bom não estar lá. Em alguma, não que todos fossem assim, porque é claro que não é isso. Mas havia muita patologia lá dentro. Muita patologia. Então dizer, né, que aquilo era uma maravilha, ser nobre, até certo ponto. Tem coisa boa, porque estudava, uma coisa ou outra. Mas, gente, na essência, devia haver uma tensão, uma falta de amizade, falsidade, uma né? falsidade que não é possível que as pessoas fossem tão felizes assim como não se fala em filmes. Não tem como ser, né? Não tem como ser. É um mito que é um mito só, é um né? mito isso aí. Não dá para ficar nessa crença aí, né? Desse e mito. dizer que ser monarca está no bem bom aqui, eu não acho isso não. Eu acho que é bem difícil a situação. Gente, então estamos terminando. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer aí a Terezinha pela excelente defesa, aos tertulianos e aos teletertulianos, nosso obrigado aí pela participação. Até amanhã e a gente passa para os nossos recados. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 29 perguntas enviadas online. Teremos 2 recados. A Paula com o curso Verbetografia e o Jairo com o PAI, Programa de Aceleração da Erudição. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los, em nome da Enciclosapiens, ao programa Verbetografia na modalidade online. Eu gostaria de colocar aqui, referir 3 motivos para você participar do programa Verbetografia, que seria entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia e promover o auto e hétero desassédio mental somático. Esse programa, as datas desse primeiro semestre, começaram ontem, no dia 23 de fevereiro, e vai até o dia 18 de maio. Apesar de já ter iniciado, vocês ainda vai a tempo de vocês se inscreverem e participar ainda desse módulo. Nesse primeiro semestre, então, nós temos também a versão semipresencial, se você mora em Foz do Iguaçu e tem essa possibilidade, que vai iniciar no dia 7 de março e vai até o dia 30 de maio, sendo as aulas da Enciclosapiens. Então, a carga horária é de 48 horas de aula, duração de 12 semanas, sendo que você, se for reciclante ou tiver um grupo de mais de 15 pessoas, 15 ou mais pessoas, vocês recebem um desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Para mais informações, vocês podem entrar em contato por e-mail, através do contato@enciclosapiens.org, ou então através do telefone aqui no CAEC, o código de área 45 35 25 26 52. Contamos com a presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde. O PAI, Programa de Aceleração da Erudição, curso promovido pela Reaprendência, irá iniciar mais um ciclo, discutindo clássicos fundamentais do período da Revolução Científica e Iluminismo. Serão debatidas obras dos seguintes autores: Descartes, Spinoza, Locke, Newton, Hume, Rousseau, Montesquieu, Kant, Adam Smith, além de uma aula especial sobre Iluminismo, com o professor Marcelo da Luz. A primeira aula acontecerá dia 5 de março, sobre a obra Meditações Metafísicas de Descartes, com o professor William Klein. Mais informações no telefone 45 991 48 1835. Repetindo o telefone, 45 991 48 1835. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete tatuagem, a especialidade é parapatologia e o verbetógrafo é o professor Nicolas Daniel.
Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma excelente tarde, até amanhã.